Olá, seja bem-vindo a Salmos para uma Pandemia, onde nós meditamos no livro de Salmos, pensando também na realidade em que estamos a viver. Nós vamos ler hoje o Salmo do número 87. O Salmo 87 é um salmo diferente, um salmo particular. A sua característica principal é que este salmo é um salmo de exaltação à cidade de Jerusalém. É claro que a exaltação é dada a Deus, porque Jerusalém é de forma muito especial aqui mostrada como a cidade de Deus, mas é um salmo de exaltação à cidade de Jerusalém, ao valor que Jerusalém tem por causa de estar ali, digamos, a casa do Senhor. É um salmo que nós poderíamos pensar, cada um de nós ama a sua terra natal, o lugar onde nasceu, gostamos de exaltar aquilo que há de bom na nossa cidade ou na nossa terra. E aqui, deste modo, também os salmistas estão a exaltar aquilo que há de significativo na cidade de Jerusalém. Eu vou fazer a leitura numa versão um pouco diferente, é a nova versão transformadora, porque nos ajuda a compreender um pouco melhor o contexto do Salmo. Nós normalmente temos utilizado a versão tradicional de Almeida, mas aqui com esta versão fica um pouco mais claro aquilo que é dito neste Salmo e que é de facto bastante significativo. Diz então assim o Salmo 87 nesta versão. No Monte Santo está a cidade fundada pelo Senhor. Ele ama a cidade de Jerusalém mais do que qualquer outro lugar em Israel. Ó cidade de Deus, que coisas gloriosas são ditas a seu respeito. Incluirei o Egito e a Babilônia entre os que me conhecem, também a Filistia e Tiro e até a distante Etiópia. Ali todos se tornaram seus cidadãos. A respeito de Jerusalém se dirá, ali todos desfrutam os direitos de cidadãos, e o próprio Altíssimo abençoará a cidade. Quando o Senhor registrar as nações, dirá, ali todos se tornaram seus cidadãos. O povo tocará flautas e cantará, a fonte da minha vida brota de Jerusalém. Lendo nesta versão, ficamos com uma noção ainda mais evidente de que este salmo é um salmo de exaltação de Jerusalém, mas também um salmo com um conteúdo profético, apocalíptico, nós podemos dizer escatológico, que ele está a anunciar aquilo que vai ser o futuro, o reino milenar, quando Jerusalém for realmente centro do mundo e centro de adoração por todas as nações da terra. Eu começo por exaltar a Sião. Se o irmão ler o texto, se a irmã ler o texto numa versão mais habitual, vai encontrar a palavra Sião. Sião era o monte dentro das várias colinas que formavam a cidade de Jerusalém, onde está edificado o templo, e por isso aí é usada como sinónimo de Jerusalém, mas particularmente pelo fato de ser o local onde está o templo. Porquê? Porque Jerusalém é tão significativa e a cidade de Deus. Bem, outras cidades são conhecidas por outras coisas. As cidades têm os seus monumentos, têm as suas paisagens que são marcantes. Nós vemos a Torre Eiffel e pensamos em Paris, não é? Nós vemos a Estátua da Liberdade e pensamos em Nova Iorque, etc, etc. A Jerusalém não era marcada pela sua muralha, por nenhum outro monumento a não ser o templo. O templo era aquilo que distinguia. E o templo é dedicado a Deus, logo esta cidade é uma cidade consagrada ao Senhor. O salmista diz que ela suplantou todas as outras cidades, mesmo em Israel, que serviram de local de culto. Podemos pensar, por exemplo, em Siló, ou em Betel, onde o tabernáculo esteve, onde havia locais de adoração, mas Jerusalém está acima de todos estes, é o local por excelência onde se faz adoração. Há então este amor que o Senhor tem a ver com o fato da cidade ser dedicada a Ele, e por isso o Senhor tem este carinho tão especial. Há uma ênfase, então, neste salmo, na adoração ou no reconhecimento internacional daquilo que seria Jerusalém ou a cidade de Deus. O versículo 4, ele menciona então uma série de nações. Talvez a coisa mais interessante seja perceber que são nações, todas elas que foram, em um ou outro momento, inimigos de Israel. Raab é mencionada no versículo 4, na maior parte das traduções é a palavra Raab que está lá. Raab era um monstro marinho, ou a figura de um monstro marinho, que era usado muitas vezes para designar o Egito. Então, onde está escrito Raab, você pode traduzir por Egito, que é o caso desta tradução que eu utilizei. Depois nós temos também a Babilônia, a Filistia, Tiro, Etiópia, todas estas terras próximas, vizinhas, digamos, de Israel, mas todos estes povos, em um momento ou outro, foram inimigos de Israel.
O Egito escravizou Israel, a Babilônia vai levar Israel para o cativeiro, os filisteus foram os grandes adversários de Israel na época de Saul e de Davi. Tiro foi quem mandou para Israel a famosa rainha Jezabel com toda a sua malignidade. A Etiópia, a certa altura, fez parte das tropas invasoras que ameaçaram derrotar e esmagar Jerusalém. Então estes povos, que eram povos inimigos, agora são povos que se aproximam e vêm em adoração. Mas mais do que isto, este salmo nos transmite a ideia de adoção, de que foram reconhecidos ou aceitos como se tivessem nascido em Jerusalém. Na maior parte das traduções, esta é a noção que aparece ali, não é? A noção de que a ideia de que nasceram ali. A tradução que eu utilizei não traduz o texto literal, mas faz a explicação do que isto significa. E por isso diz, também a Filistia, Tiro e até a distante Etiópia, ali todos se tornaram seus cidadãos. Quando o Senhor registar as nações, dirá, ali todos se tornaram seus cidadãos. A ideia de nascer ali é a ideia de fazer parte, de ser próprio da terra, ser um cidadão do local. Então é como se todos estes povos foram adotados pelo Senhor, eles passaram pelo processo adotivo, eles foram reconhecidos como se fossem da própria terra. É uma visão extraordinária, porque é uma visão muito distante, numa época em que ainda os povos têm as suas fronteiras bem delimitadas e a adoração aos seus deuses bem fixada. O salmista consegue olhar para o futuro e ver uma época em que isto não vai existir. A tradução ou a interpretação rabínica, judaica, tem a ver com proselitismo. Portanto, estes povos iam se tornar prosélitos. A interpretação cristã vai além disto e compreende que em Jesus nós temos todas as nações chegando à salvação. Jerusalém torna-se o centro da história da salvação, não somente pela presença do templo, mas mais ainda pelo local onde o próprio Deus, feito homem, encarnado, vai morrer e ressuscitar para a nossa salvação. Daí que Jerusalém, então, de uma forma mais especial e mais significativa, torna-se a cidade de Deus, esta cidade exaltada, aonde todos os povos chegam e recebem a salvação. O Salmo termina com esta ideia da fonte de vida, lembrando sempre que estamos a pensar na Terra Santa, uma terra onde o calor é muito grande, onde grande época do ano há muita temperatura, é difícil encontrar sombra e uma fonte de água é uma coisa extraordinária, muito apetecível. E as fontes eram muito preservadas. Também lembrando a visão de Ezequiel, a partir do qual no Templo de Jerusalém jorra um rio, não é, de águas vivas, um rio que abençoa, um rio que representa a presença de Deus que flui para todo o lado. Então a ideia final de que de Jerusalém vem a fonte da vida, mais uma vez nós podemos interpretar como algo profético, falando a respeito do Senhor Jesus, que em Jerusalém fez os atos finais correspondentes à nossa salvação e por isso a influência tão significativa desta cidade para a história mundial. Jerusalém continua hoje sendo uma cidade que atrai. Ela é centro das 3 grandes religiões monoteístas do mundo, mas de todo o mundo as pessoas vão ali porque entendem a centralidade desta cidade e o peso espiritual que ela tem. Quando nós pensamos na separação do nosso mundo atual e no quanto as nações estão distantes de Deus, é muito bom lermos este salmo e sabermos que no futuro, quando Jesus voltar, todas as nações da terra irão recorrer à adoração ao Messias, reconhecido, e irão ter em Jerusalém a sua própria cidade. E poderão ser adotados de todas as nações da terra e ser reconhecidos como alguém que nasceu ali, como nós, que somos gentios, mas fazemos parte do povo de Deus. E podemos também olhar para Jerusalém como a nossa cidade. E que bênção, e que alegria e que consolo isto traz ao nosso coração.